Olá, meus amigos e minhas amigas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro O Estrangeiro, do Albert Camus. Albert Camus, que se pronuncia Albert Camus, né? O Estrangeiro é um livro de 1942, foi feita a sua primeira edição pelo Albert Camus. Esse livro é considerado por muitos críticos como um dos maiores livros da história do século XX, um dos melhores livros, mais potentes livros, e também foi considerado pela revista Le Monde como o primeiro dos 100 maiores clássicos do século XX, foi considerado o primeiro lugar. Bem, eu li esse livro na madrugada e vou falar um pouco dele para vocês. Eu não tenho um livro físico como de costume, porque eu li ele em PDF, mas eu tenho este livro aqui, tá? Que esse livro aqui nada mais é do que aquele best-seller famosinho, 1001 livros para ler antes de morrer. E aqui vários críticos de literatura, vários críticos na norma culta de se escrever, grandes críticos, eles dão a sua opinião de quais são os 1001 melhores livros do mundo. E por coincidência, O Estrangeiro, do Albert Camus, está aqui. E eu fiz algumas anotações sobre o livro para falar para vocês, né? Eu sempre anoto meus livros, eu risco tudo. E depois vou ler uns prints que eu tirei do PDF, do livro que eu li, para mostrar para vocês o quão Albert Camus escreve bem. Bom, O Estrangeiro conta a história. O Estrangeiro, o livro, ele começa bem assim. Abre aspas para o começo do livro. Hoje minha mãe morreu. E aí o livro continua. No caso, a mãe que tinha morrido era a mãe do personagem Meursault. Meursault, que é o personagem principal do livro. A mãe dele tinha morrido, tinha falecido. E aí a gente percebe que a mãe dele faleceu porque ele recebe uma ligação do presidente do asilo onde residira a mãe dele antes do falecimento. E aí a gente começa a ver que esse filho tem uma certa ingratidão e indiferença com a vida, porque, vamos combinar, ele deixou a mãe num asilo em vez de cuidar dela, etc. E nós percebemos que no funeral da mãe dele, estava sendo realizado perto do asilo, ele teve que tomar uma condução, porque ele morava 2 horas do asilo onde a mãe vivia, né? E ele foi ter com a mãe, mas com a mãe morta. E na hora de velar o corpo, existiam pouquíssimas pessoas presentes. Aí é que está. Existia um velhinho, que a gente fica sabendo que fora namoradinho dela no asilo. Existia o presidente do asilo, o dono do asilo, uma enfermeira e o personagem principal, o filho do cadáver. E ele se comporta ante a mãe morta de forma totalmente indiferente. Ele não derrama uma lágrima. Uma lágrima. Ele, quando convidado pelos os homens que estavam sendo responsáveis por fechar o caixão da mãe dele, ele perguntou se ele queria ver a mãe uma última vez. Não precisou, nem queria que abrisse um caixão, poderia, nem se importava em ver o rosto dela. Após ela ter sido consumado o enterro, ele não ficou sozinho ali refletindo com o corpo da mãe e foi embora direto. Então a gente já vê que esse personagem tem uma insensibilidade. E depois ele sai, volta para casa onde ele mora, e ele fica olhando pela janela, fumando, pensando em tudo o que aconteceu. E ele ganhou uns dias, né, para ficar, uns 2 dias para ficar de folga do trabalho, pelo luto. Ele fica refletindo na vida, fumando seu cigarrinho. Num dia depois, ele resolve ir para a praia. Para nadar um pouquinho, e acaba conhecendo uma menina que se chama Maria. Eles se dão muito bem, brincam na praia, e naquela mesma noite eles transam, têm relações sexuais. Um dia depois da mãe dele morrer, ele já estava assim. Então o livro vai evoluindo muito bem. Ele tem um vizinho que é um velho, e a forma como ele descreve o vizinho e a forma como ele descreve esse vizinho velho é fantástica, porque esse vizinho velho, ele tinha um cachorro, e um cachorro idêntico a ele. O cachorro, ele era velho, cansado, e o cachorro também. Quando o velhinho levava o cachorro para passear, o cachorro se arrastava e o velhinho tinha que fazer força com a coleira, e o velhinho estava sempre xingando o velho, o cachorro velho, coitado. E o cachorro era cheio de feridas.
E, no entanto, eles estavam sempre se pegando no pau, velho cachorro, e em um dado momento o cachorro do velho foge, e ele percebe que mesmo que ele fizesse tanto mal pro cachorro, ele se odiava, estava sempre falando, era companheiro dele. O velho até fala, bom, mas era com quem eu falava mal, pelo menos eu falava alguma coisa, eu sou sozinho, eu falava com o cachorro coisas ruins, mas pelo menos eu falava com ele. Entendeu? Nesse estilo aí. O livro prossegue, né? E por um dado momento a gente vê que esse homem assassina um árabe. Ele tira a vida de um árabe. Ó, tá chovendo bastante na rua, hein? Ele tira a vida de um árabe e ele vai a júri. Ele vai preso. E ele descreve a vida na prisão com uma total indiferença. O personagem principal tem uma frieza impressionante. Ele descreve a vida na prisão como, tanto faz. Porque ele falava que em todos os lugares, dava para ser, não dava para ser infeliz totalmente, tu conseguia achar uma felicidade. A felicidade dele consistia em ficar naquele cubículo, né, onde era a sua cela, e ficar vendo todos os detalhes, as ranhuras da cela, os detalhes da cela, dormia bastante, e além de dormir, ele também gostava de comer. Então ele tinha essa felicidade mesmo na cadeia. Só que daí ele é condenado à guilhotina pelo crime que cometeu. E o mais interessante é que na hora do questionamento, onde ele vai a júri e tem que dar explicação, na hora do seu processo, o processo foi totalmente julgado, embasado nos preceitos judaico-cristão, de moral, e não embasado no crime que ele cometeu. Por exemplo, ele matou um argelino, um árabe, mais propriamente dito, na praia, com 4 tiros, a troco de nada, nem eles sabem por quê. E, em vez de julgarem exatamente isso, propriamente o crime, para darem uma sentença, eles julgam ele na moralidade. Falam assim, tu não foi visitar tua mãe, cara, tu nem fez o luto direito da tua mãe, tu não se importa com nada, a tua mulher quando te perguntou se tu queria casar com ela, tu disse que tanto fazia. Então tu é um cara indiferente, frio, que não tem sentimento, seja ele bom ou ruim, tudo pra ti na tua vida tu aceita. E assim ele morre na guilhotina e conta com detalhes os últimos dias dele antes de ele morrer, com a agonia que ele sentiu. É um excelente livro. E eu vou ler algumas partes para vocês verem quão bem escreve o Albert Camus, correto? Vamos lá então. Vou ler para vocês aqui uma parte. Vamos ver. Aqui, ó. E desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a navalha de algibeira e mostrou-me ao sol. A luz refletiu-se no aço e era como uma longa lâmina faiscante que me atingisse a testa. No mesmo momento, o suor amontoado nas sobrancelhas correu-me de súbito pelas pálpebras abaixo e cobriu-as com um véu morno e espesso. Os meus olhos ficaram cegos por detrás dessa cortina de lágrimas e de sal. Senti apenas as paredes do sol na testa e indistintamente a espada de fogo brotou da navalha sempre diante de mim. Esta espada a arder corroía-me as pestanas e penetrava-me nos olhos doloridos. Então olha como ele escreve bem, com um certo romantismo, com uma certa... o legal do livro é que ele escreve, o Albert Camus escreve, como é que eu vou te dizer, com uma riqueza de emoção, um homem sem emoção. A escrita é com emoção, só que o homem, o personagem principal, do que a escrita fala, é sem emoção. Então dá uma riqueza perfeita, porque ele descreve a podridão e a indiferença e a coisa ruim com uma precisão de detalhes que isso torna bom aos olhos do espectador. Deixa eu mostrar mais partes para vocês aqui. Compreendi então que um homem que houvesse vivido um único dia poderia sem custo passar 100 anos numa prisão. Teria recordações suficientes para não se maçar. De certo modo, isto era uma vantagem. Havia também o sono. No começo dormia mal de noite e de dia. Nunca. Daí ele fala, né, como é que ele era na vida da prisão.
Pouco a pouco as noites melhoraram e consegui também dormir de dia. Posso dizer que nos últimos meses dormia 16 e 18 horas por dia. Restavam 6 horas a matar, com as refeições, as necessidades naturais, as recordações e a história do tchecoslovaco. Entre a enxerga e as tábuas da cama, eu encontrara, com efeito, um velho bocado de jornal. Amarelecido e transparente, quase colado ao pano. Relatava um acontecimento cujo início faltava, mas que devia ter sucedido na Tchecoslováquia. Um homem partira de uma aldeia para fazer fortuna. Ao fim de 25 anos, rico, regressara, então ele vai contando que até na cadeia ele conseguia ser indiferente e conseguia aceitar as condições que ele era desempenhado, né? Vamos ver mais uma parte para vocês, para encerrar o vídeo, que já tem 10 minutos, está muito longo. Pareceu-me que a minha cara ficava séria, mesmo quando tentava sorrir. Agitei-a diante de mim, sorri, mas a imagem conservou o mesmo ar severo e triste. O dia acabava e era a hora de que não quero falar, a hora sem nome, em que os ruídos da noite subiam e todos os andares da prisão num cortejo de silêncios. Aproximei-me da clarabóia e à última luz do fim da tarde contemplei uma vez mais a minha imagem. Continuava séria, o que não era de admirar, pois nesse instante também eu estava sério, mas ao mesmo tempo e pela primeira vez ouvi distintamente o som da minha voz. Reconhecia por aquela que ressoava há tantos dias aos meus ouvidos e compreendi que durante esse tempo falara sozinho em voz alta. Lembrei-me então do que dizia a enfermeira no enterro da mãe. Não havia saída possível e ninguém podia imaginar que as noites são assim nas prisões. Então, esse é um livro, um grande livro de Albert Camus. Se eu pudesse dar uma nota de 1 a 10 quebrada, eu daria 9,35. Recomendo vocês a ler. E peço que, se tu chegou até aqui, meu querido, minha querida, se inscreva no canal e curta aqui para me ajudar a alavancar mais vídeos onde eu falo sobre livros, ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.